Fala meus cabeçudinhos, domingão de análise pra gente encerrar essa semana completa aí. Foram vídeos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e claro que não poderia faltar o vídeo do nosso domingão. Foi uma semana aí de muitos acertos, bem mais acertos do que erros, mas faz parte, é futebol, vai ter também os erros, vai ter também os heads. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like, é muito importante para o crescimento da nossa comunidade, que estamos rumo aos 200 mil inscritos. Não se esquece também de ativar as notificações e deixar aí os seus comentários. Valeu galera, abração, vamos direto às análises dos jogos deste domingão de futebol. E vamos à análise aí do nosso primeiro jogo. Temos o campeonato francês, a equipe do PSG jogando em casa contra a equipe do Saint-Étienne. Dá uma observada aqui na classificação. O PSG é o líder e o Saint-Étienne é o 16º colocado. O time tomou 35 gols em apenas 16 jogos. É mais do que 2 gols sofridos toda partida. Enquanto a equipe do PSG marcou 44 gols em 16 jogos. É mais do que 3 gols feitos todos os jogos. Galera, então temos uma equipe aí na ponta da tabela, outra na parte de baixo, uma que faz muitos gols, a outra que toma muitos gols. E a minha análise para esse jogo aqui é uma vitória da equipe do PSG no primeiro tempo da partida, numa odd aí de 1.39. Essa é aquela tipo de aposta de odd onde você não vai trabalhar ela de forma individualizada, mas você vai juntar com algum outro mercado que pode ser dentro do próprio jogo do PSG contra o Saint-Étienne, como você pode buscar também de outra partida. Mas para esse jogo PSG e Saint-Étienne, a minha análise, uma vitória do PSG no primeiro tempo. Para o nosso segundo jogo, o campeonato alemão, temos a equipe do RB Leipzig enfrentando a equipe do Werder Bremen. A equipe do RB Leipzig tem aí gol no primeiro tempo, mais de 1.5 em 8 dos últimos 10 jogos. A equipe do Werder Bremen também marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Mas o que eu gosto de olhar aqui para esse confronto é justamente o confronto entre as duas equipes. E dos últimos 10 confrontos entre a RB Leipzig, que tem uma das melhores defesas do campeonato, contra a equipe do Werder Bremen, nós tivemos em 10 jogos e 9 deles menos de 3.5 gols. Como vocês podem observar, ó, 1-1, 1-1, 0-0, 2-1, 2-1, 2-1. Aí um jogo aqui que aconteceu dia 10 de abril de 2021, 4-1, depois 2-0, 3-0, 3-0. Dos últimos 10 jogos, 90% deles tivemos menos do que 3.5 gols. Geralmente quando a gente tem números como esse, estatísticas como essas, essa odd vem esmagada de menos de 3.5 gols para 1,20, 1,25, 1,22, mas aqui nesse caso, como o futebol alemão ele tem uma certa tendência de gols, ele acaba precificando o mercado de gols muito acima. Então observe, ó, menos de 3.5 gols pagando um odd 1.61. É interessante, mas se eu não me engano na Betfair ele ainda está mais valorizado ainda para isso. Vamos puxar aqui. RB Leipzig, Werder Bremen, lá tá 1,61, né? Então a gente vem aqui, total de gols, menos de 3.5, 1,63. Ou seja, ainda é um pouquinho mais valorizada do que o que eu estava trazendo. Então, menos de 3.5 gols nesse jogo de RB Leipzig contra Werder Bremen é a minha análise, visto que nos confrontos diretos entre as duas equipes, dificilmente temos mais do que 3.5 gols na partida e a odd está muito interessante, está bastante valorizada. E aqui temos mais um jogo de um time na parte de cima, no topo da tabela do campeonato, jogando contra um time que está lá embaixo. Estou falando do campeonato italiano, a Napoli enfrentando a equipe do Verona. A Napoli é o líder do campeonato italiano, novamente, enfrentando a equipe do Verona, que é o 16º colocado. Nos números aqui, temos números super positivos para a Napoli, lógico, venceu os últimos 4, não perdeu nenhum dos últimos 4 jogos, enquanto o Verona, do outro lado, levou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas. Uma opção pode ser aqui, trabalhar a vitória da Napoli no jogo, pagando odd de 1.22, mas aqui você poderia juntar com aquela opção do PSG vencer no primeiro tempo, daria aí uma boa opção, ó. PSG vence o primeiro tempo e Napoli vence a partida, você já vai ter uma odd acima de 1.65, mas tem um outro mercado dentro desse jogo que me agrada bastante, que é mercado de escanteios, para ter mais de 3.5 cantos no primeiro tempo da partida. A equipe da Napoli é uma equipe que joga de forma muito ofensiva, principalmente no primeiro tempo do jogo. Então, mais de 3.5 escanteios. E detalhe, tá? Se o Verona também fizer escanteios durante o primeiro tempo, contabiliza, porque esses cantos não são exclusivamente da equipe da Napoli. É a soma dos cantos da Napoli com os cantos da equipe do Verona. Mais de 3.5 escanteios é uma boa opção.
opção. Cabeçudo, o que é que eu poderia fazer também? Você poderia juntar mercado de cantos com a vitória da equipe da Napoli, que também é muito boa. A Napoli jogando em casa, líder do campeonato, contra um time da parte de baixo da tabela. E o nosso próximo jogo, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do United. É mais um clássico aí na Inglaterra. Não se trata de Premier League, se trata da FA Cup, é a Copa da Inglaterra aí. Temos o Arsenal que não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, teve gol no primeiro tempo nas últimas 6, teve mais de 1.5 gols em 80%. Do outro lado, um United que vem com números bastante negativos, levou 1 ou mais gols em 90% dos seus últimos 10 jogos, levou 2 ou mais gols nas últimas 5 partidas, mais de 1.5 gols aconteceu em 100% das últimas 10 partidas. Galera, então assim, temos bastante possibilidades de gols para esse jogo e também vejo boas possibilidades para mercado de cartões. Duas equipes que quando se enfrentam tem um número muito alto de faltas e de cartões. E é justamente aqui que eu vou trabalhar uma opção junto com vocês. Eu quero trabalhar aqui mercado de cartões na linha de 3.5, cadê? 3.5, temos aí um odd de 1.50 e vou trabalhar na linha de mercado de gols mais de 1.5, que aconteceu em quase 100% dos jogos do Arsenal e aconteceu em 100% dos últimos 10 jogos da equipe do United. E ainda mais que é jogo único, os caras têm que jogar tudo, perder por 1, por 2, por 3 não faz diferença, porque é jogo único, eliminatório da Copa da Inglaterra. Galera, tivemos um odd aí de 1.89, quase 90% de um possível retorno se tivermos mais do que 3.5 cartões no jogo, lembrando que vermelho conta como 2 e mais de 1.5 gols. É uma excelente análise, uma excelente operação para trabalhar nesse domingão. Inclusive, eu vejo tanto valor nessa operação desse clássico inglês de Arsenal contra a equipe do United, que é o meu palpite gratuito, é a minha operação escolhida para realizar nesse domingão de futebol. São mais de 3.5 cartões, cartão vermelho contando sempre como 2 e mais de 1.5 gols. Juntando aqui tivemos um odd 1.89, quase 90% de um possível retorno. Coloquei 2.000, que é a minha unidade, é a operação que eu vou realizar. Não estou dizendo para você que é investimento, não estou dizendo que você tem que fazer. Eu só estou trazendo a minha análise junto com as estatísticas para mostrar para vocês como eu opero e aí vocês decidem se é bom ou se não é, se vocês querem alterar, se vocês querem fazer de outra forma, para um possível retorno aqui de R$ 3.780. E sempre que eu trago o palpite, que eu trago a análise, que eu digo como eu vou operar, eu digo para vocês, galera, joguem com responsabilidade, isso daqui é para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente aproveitar, não é para você fazer maluquice, colocar dinheiro que não pode, fazer algum tipo de loucura, não. Isso daqui é para a gente se divertir e apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, é o jogo responsável, beleza? Palpite na tela para vocês, tamo junto e vamos ainda que tem mais jogo para hoje. Vamos de campeonato espanhol, porque o Atlético de Madrid enfrenta em casa a equipe do Osasuna e o Atlético de Madrid pode voltar a ser o líder do campeonato espanhol. Por quê? Real Madrid e Barcelona, eles já jogaram no início da semana e também na semana passada, que ainda estava aí no retorno do campeonato espanhol. Os dois times já têm 19 pontos porque jogam daqui a pouco a Supercopa da Espanha, a final, a grande final que acontece na Arábia Saudita. E o Atlético de Madrid tem justamente um jogo a menos e tem 2 pontos a menos do que a equipe do Real Madrid. Então o que é que precisa para o Atlético de Madrid voltar para a liderança? Vencer a equipe do Osasuna, que ocupa nesse momento a 11ª colocação com 25 pontos. Tem uma galera com 25 pontos, né? Real Sociedad, Rayo Vallecano, Real Betis, Osasuna, 1 ponto abaixo ali ainda tem a equipe do Celta de Vigo. E a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Atlético de Madrid para ocupar a liderança do campeonato espanhol, que está muito dividida ali em cima, ó. Porque se o Atlético de Madrid vence esse jogo, vai a 44 pontos, fica 1 ponto à frente do Real Madrid e o Barcelona vem na cola ali com 38 pontos. Então minha análise para Atlético de Madrid e Osasuna é uma vitória da equipe do Atlético de Madrid. E para encerrar com chave de ouro, mais uma semana repleta, completa de jogos. Foi de segunda a domingo, análises todos os dias. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diz o que é que você está achando das análises, da quantidade de jogos, de postar um dia antes, vai falando tudo aqui para eu poder saber, tá? Não estava na minha grade esse jogo do Real Madrid-Barcelona, por quê? Porque eu escolho ali durante o início da semana e ainda não existia essa final preparada, porque Real Madrid jogava um jogo, Barcelona ainda tinha o seu jogo, então assim, no início da semana não tinha esse confronto ainda pré-estabelecido. Então, esse confronto saiu depois dos jogos das semifinais, esse confronto que não vai acontecer na Espanha, acontece na Arábia, entre Real Madrid e a equipe do Barcelona, é uma final de Supercopa da Espanha.
Final é final, principalmente com Real e Barcelona, independente de onde seja. Na minha análise, esse jogo deve pegar fogo e deve quebrar pau. Isso mesmo, em número de cartões, que é algo que sempre acontece nos jogos entre Real e Barça. Eu poderia trabalhar aqui a análise de mais de 4.5 cartões, mas se você for trabalhar essa linha, você também precisa trabalhar mercado de gols para você junto ter uma operação interessante. Ou você pode ser ali um pouco mais agressivo e trabalhar mais de 5.5 cartões. Lembrando sempre que cartão vermelho conta como 2 e nesse grande El Clássico costuma ter cartão vermelho porque sempre tem uma confusão. Galera, minha análise para esse jogo são mais de 5.5 cartões, um odd de 1.62. Acredito num jogo bastante pegado, com um grande número de faltas, com até possibilidade de cartão vermelho que contabiliza aí como 2. É uma final e tá aí Real Madrid e Barcelona para vocês. Análise do El Clássico. Detalhe, tá? Eu deixei uma análise desse El Clássico que tem 99% de chance de bater. Cabeçudo, onde é que tá isso? Tá aqui, ó. Clica aqui embaixo. Eu vou deixar nos comentários fixado o link da minha comunidade no WhatsApp. Lá nesse link vai ter uma operação exclusiva no El Clássico com 99% de chance de bater. Clica aqui, confere lá que você vai entender justamente o que eu tô te dizendo. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos deste domingão. Trouxe análise aí hoje de 6 jogos. Estavam programados 5, mas tinha também aí a grande final da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona e não poderia ficar de fora. Então tá aí mais uma semana, graças a Deus, de muito conteúdo, de muito vídeo, de muita análise. Obrigado a todos vocês que chegaram. Só nessa semana foram mais de 30 mil novos inscritos. Valeu mesmo, obrigado a cada um de vocês. Tamo junto. Semana que vem tem muito vídeo para vocês. Hoje vai dar Pedro Feitosa.